ano que vem, a gente tem as piores previsões do mundo para 2025. Saudade da mãe de Ná. E eu sou um cara que eu nunca acredito muito nessas previsões que eles dão, nem pro lado bom, nem pro lado ruim. Eu acho que sempre erra previsão. O que vocês acham? Quer começar falando? Não, você é convidado, vai você. Emílio, eu estou muito pessimista com o que está acontecendo no Brasil, né? Nós estamos vendo uma política totalmente equivocada em relação ao equilíbrio fiscal. Nós estamos vendo uma gastança que não tem fim. E nós sabemos que isso aqui começou lá atrás, quando nós tivemos esse novo governo entrando, quando eles aprovaram o calabouço fiscal, o arcabouço fiscal, de mais de 200 bilhões, por uma questão simplesmente populista. O país não tinha condição de continuar pagando o Bolsa Família no nível que pagava no pós-pandemia. E a entrada do atual presidente fez com que ele tivesse uma pressão muito grande e, com isso, ele fatiou o país inteiro. 39 ministérios para conseguir aprovar aquele valor exorbitante que já começou afundando a nossa economia. E o ministro Paulo Guedes já disse lá atrás, o Brasil vai virar Argentina em um curto espaço de tempo. E em menos tempo ainda vai virar Venezuela. E nós estamos vendo isso acontecer. Vejam só. Qual que era a previsão, Sami, que nós tínhamos aí para a inflação? Era dentro da meta, né? A meta era 4,5, limite superior da meta. Limite e aí superior. saiu 3 disso. com 1,5 ponto para mais, um ponto Essa é a menos. meta, não é a previsão. A meta, A previsão era 3,90 no ano passado. Então, mas o crescimento era menor. Já estamos passando de 5. Era meio. Mas o crescimento também era menor. Para ter essa inflação menor, o crescimento não podia ser tão grande. Ia ser 1, foi 3,5. Mas o que cresce no Brasil hoje, Emílio? O PIB do Brasil está crescendo? Não, então, eu não sei. Vamos lá. Eu não sei porque eu não sou economista. Mas é importante aproveitar dois grandes economistas aqui e explicar para as pessoas o porquê que o PIB do Brasil está crescendo. O PIB, o que é? É a somatória dos investimentos, dos gastos públicos, da balança comercial e do consumo. É toda a riqueza produzida no país. O que cresce hoje no Brasil? Os gastos públicos. E o Morgado. E de maneira totalmente descontrolada. É só o gasto público? O gasto público está crescendo. O consumo também cresceu um pouquinho, porque a gente ainda vendo um período do governo passado, onde nós pegamos ali aquela grande fase do agronegócio, né? Um período bom do Brasil, aquele momento pós-pandemia que o Brasil voltou em V. A gente sabe disso. O Brasil foi uma das economias que melhor retomou em todo o mundo. Mas depois de tudo isso, com as medidas que estão sendo tomadas, nós estamos indo para o buraco. Isso é uma grande realidade. Vamos lá, vamos falar um pouco da Bolsa. A Bolsa do Brasil, como é que está hoje? Não, a bolsa, mas a Bolsa de Nova York também dá 10 dias está caindo. Nunca aconteceu isso. Mas é diferente, né? mas o que cai aqui... Eu estou só perguntando. Mas olha só, eu estou só perguntando. Mas olha só, Emílio, se a gente pegar a Bolsa Americana mais a variação do dólar, você pegou lá seus dólares. Nunca aconteceu isso nos Estados Unidos, 10 dias de queda. Então, mas se pegar lá desde o pré-pandemia até hoje, foi uma valorização de mais de 150% com a variação do dólar. A Bolsa aqui ficou de lado, zero, em 5 anos, né? Então isso quer dizer alguma coisa, porque preço no mercado financeiro sinaliza o futuro. Então, se a Bolsa está indo mal, se os juros futuros estão lá em cima, se o dólar está neste patamar, é porque o mercado está pessimista. Exatamente. Coloca no preço e fala assim, puxa vida, eu estou acreditando que o Brasil não vai crescer tanto, eu estou acreditando que vai ter um problema fiscal, que vai ter mais inflação. E o investidor, e aí o Galípolo, futuro presidente do Banco Central, está certo. O investidor... ele não tem sentimento, não é? Ele não quer saber se é bom. O dinheiro é covarde. Exatamente. O dinheiro é covarde. Ele age racionalmente, coloca no preço. Mas o governo não está fazendo nada. Ele está fingindo que não está acontecendo nada. E isso eu acho que os caras do que eles chamam de mercado é que eles não conseguem precificar. Porque ele fala, não, a coisa não vai ser boa. Não. Fiquem tranquilos que está tudo bem. Não, mas eles dizem... né, que o que está acontecendo hoje, desse valor exorbitante, é por conta dos memes da rede social. Bolsonaro. Isso é palhaçada. A culpa é minha também. Isso é palhaçada. Isso é ridículo. Mas é palhaçada mesmo. Agora, teve uma coisa que me deixou de uma certa forma otimista. Eu gostei da postura do Galípolo.
Eu gostei. Também Ele gostei. se posicionou com clareza. Sim. Eu espero que ele possa ter autonomia do Banco Central, como teve o Roberto Campos Neto. Aliás, nós temos que fazer um elogio aqui ao Roberto Campos Neto. O que ele passou nesses últimos 2 anos, toda a pressão que ele recebeu para poder baixar a taxa de juros na canetada sem equilíbrio fiscal, foi uma coisa impressionante. Hoje ele segurou o país na unha. Hoje ele estaria aqui, aí com todas essas... Com todo esse Movimentação, movimento, turbulência. ele não pôde ir, mas prometeu vir o ano que vem. Ele é um dos grandes homens que nós temos nesse país, que segurou um pouco até agora. Agora eu espero que o Galípolo tenha a consciência do papel que ele tem, né, por conta do momento que nós estamos vivendo, que ele não sofra influências políticas, coisa que eu acho pouco difícil, porque se diz uma coisa e se faz outra em Brasília. A gente sabe que o discurso deles é um discurso completamente diferente. E se o atual presidente, ele colocava pressão no Roberto Campos Neto, que não era uma pessoa indicada por ele, imagina o que ele vai fazer agora com a pessoa que ele indicou. Vejam só, mas a minha percepção é que eles não estão preocupados com a economia. Eles não estão preocupados. Quanto mais pobreza, quanto mais dificuldade, é melhor para eles. A gente sabe que eles vivem da pobreza. Sim. Eles vivem da pobreza. Eles não vivem do crescimento de um país. Eles não querem o desenvolvimento de um país. É o que a gente vê acontecer desde lá de trás. Então, Tomé, mas dentro desse teu raciocínio, qual é a intenção de uma possível... Vamos pensar lá em 26, obviamente, que você vai ter o debate ali e o governo vai querer se perpetuar, obviamente, o governo atual. O que dentro desse teu raciocínio, que eu concordo que eles vivem disso, o que o governo vai falar que ele fez? Qual vai ser a defesa desse governo? Porque a gente vê a segurança, a gente vê principalmente a economia, e todo mundo está sentindo a economia, porque hoje com as redes sociais, as pessoas, todo mundo sabe o que foi taxado, todo mundo sabe que imposto está pagando. Mercado. É só ir no mercado. Então, o mercado, o preço da carne, tudo. É isso aí, pô. Qual que vai ser a defesa desse governo pro próximo... Eu posso ler um texto para vocês de 1 minuto, que eu acho de extrema... Não, é de extrema relevância. Não, é importante, é importante. Não, muito grande. É bem rápido, é bem rápido. Não, edita. Lê na velocidade 2. Não, é muito grande, é muito grande. Na sua rede. É muito grande. A partir de agora. É muito grande. Que democracia é essa, onde só um lado pode falar? Onde só os que aplaudem estão verdadeiramente livres para expressar a sua opinião. O primeiro alvo foi a oposição, depois a imprensa independente, agora o mercado. No final, só sobrará o silêncio e eles com poder para controlar tudo: a economia, a opinião pública, nossas vidas e até a verdade, por meio da regulamentação das redes sociais. Quando foi que ter opinião virou vandalismo? Quando foi que se tornou normal o governo ameaçar os pagadores de impostos que o sustenta? O problema não está na reação do mercado. O problema está em quem insiste em governar pelo medo e pela censura, sem responsabilidade fiscal, impondo uma carga tributária cada vez maior e mais proibitiva. Então, esse é o grande problema do Brasil. Esse é o grande problema do Brasil. Nós precisamos compreender que políticas inadequadas, que não pensam na população, populistas, gastar mais do que tem, tudo que está sendo feito hoje está levando o Brasil para o buraco. E sabe quem vai pagar a conta disso, Emílio? Os mais pobres, as pessoas menos favorecidas. Sempre. Ninguém vai comer picanha. Sim. O povo gosta de se vestir bem, né? Que disseram, não vai se vestir bem. As empresas, a grande maioria das empresas vêm alavancadas, ou seja, elas estão com financiamento por conta do período da Covid-19. Essas empresas vão passar problemas muito graves agora. Vai ser uma quebradeira. Os que estão devendo em dólar. Imagina só, vai ser uma quebradeira no país, uma coisa de louco. Com isso o consumo vai cair e nós vamos entrar numa bola de neve que vai ser muito rápida. Então, mas isso aí a gente tem que pensar, porque a gente já fez o cálculo aqui. Esse programa aqui... A gente antecipa o mercado. A gente antecipa. Mas ninguém ouviu a gente. A gente falou da carreta furacão há 2 anos. Verdade. A gente mostra a carreta furacão. Ninguém... não, beleza. A gente só parece burro, só. Tem cara de Mas trouxa. o que a gente falou é o seguinte. O dólar, ele se valorizou no mundo inteiro. O real se desvalorizou muito. É, isso aí. Se desvalorizou, a moeda que mais se valorizou. Mas o dólar valorizou muito. Verdade. Então, esqueçam, mesmo quem está alavancado em dólar, esqueça o dólar para 4 para baixo. Não vai ter mais. Não esquece. O dólar já estão pensando em 7. Exatamente. O 7 já está cabendo para o dólar. Nós queremos saber o seguinte, para a população, para acalmar o mercado. 2025, o dólar é 9 ou 10? Para acalmar a população. O que vocês acham? Olha só, essa previsão é factível, viu, Emílio? Não, mas é para acalmar tudo. Pra dar uma acalmada. Claro. Mas o que acontece, né? Talvez a gente já esteja num processo de dominância fiscal. Vamos traduzir isso aqui para o leigo. Tá. O aumento dos juros não faz mais efeito para que a inflação caia. Para a inflação cair. Então, você só fica com o lado ruim do aumento dos juros. Então, você não controla a inflação, só que juros mais altos
eleva a dívida, Zuzu. Opa. E aí aumenta a probabilidade de calote, de não pagamento da dívida. Não digo agora, daqui a um tempo, certo? E o investidor fica com medo. O que ele faz? Corre para uma moeda forte. Ele corre para o dólar. Aí aumenta o dólar. Aí aumenta a inflação. Aí se aumenta a inflação, aí você pede mais juros só. Exato. E aí é uma bola de neve. E aí é factível o que você falou. E o que é possível ser feito nesse momento, que a gente tem que focar em alguma solução? Pegar a Argentina do Milei, que ele cortou gastos lá 90%, e você conheceu também o Bukele, que também fez uma transformação até política dentro do que ele poderia fazer. O que vocês enxergam que pode ser uma solução para o Brasil? Ou não tem, vai estourar tudo e salve-se quem puder? A solução que nós temos, e que é muito fácil de fazer, é diminuir o tamanho do Estado. Só isso, diminui o tamanho do Estado. Mas não tem nenhuma previsão para isso. Não tem previsão. Aonde que o governo quer estar, vai diminuir o tamanho do Estado. Eles não pensam assim. Eles gostam do Estado inchado. Na proposta do Haddad não tem isso. Não tem. Eles dizem que vão controlar, que vão cuidar para que a gente possa arrecadar mais do que gaste, mas isso não vai acontecer. Nós estamos chegando já em 83% na dívida que nós temos hoje. Mas isso é porque subiu o juro. É porque subiu o juro. Mas não é só essa questão, Emílio. É muita coisa envolvida, é muita incompetência junto ao mesmo tempo. Não dá para segurar quando é tudo junto ao mesmo tempo. É um governo populista, é uma falta de controle de gasto, são o que eles dizem na mídia, as ações que eles tomam. O que nós vemos de bom hoje acontecendo no Brasil, nesse governo? Isso aí não teve mesmo. É difícil achar. Eu quero que vocês me digam mas o governo vai ter que fazer alguma coisa porque ele pretende ser reeleito, né? Foi o que eu falei. Esse é o problema. Então, o problema é alguma coisa tem que ter de bom. Não, o problema é esse. Com reeleição, o que faz? Gastar pra caramba pra se reeleger. Mais benefício social, a gente já viu isso acontecer. Isso, exatamente. Ninguém está cantando essa bola, mas... Em 2026 pode o gasto ir lá para cima. Calma, mas esses benefícios você vê que a turma tá chorando já, né? O cara tirando aquele rapaz que gosta de cancelar os outros lá, tava chorando que parece que vai tirar benefício aí de quê? Eles estão fazendo um pente fino. O BCP e tudo mais. O cara subiu a rampinha, agora tá chorando. Faz o L aí, bonitão. Eles estão cortando pessoas. Eles estão cortando pessoas do benefício de prestação continuada do BPC. São pessoas vulneráveis, senhores que nunca arrecadaram, que não têm uma aposentadoria. E a turminha que fez o L agora está reclamando, mas não fala o nome de quem está falando. Né? Deixa eu perguntar um negócio agora pro Gani. Tivemos a nossa reforma aí, a reforma tributária. Foi. O que você achou? Ruim. Reforma tributária foi ruim. Por quê? Porque ela, de um lado, traz algum grau de simplificação tributária, mas, por outro, traz um aumento de tributo. A gente já tem, vai ter o maior IVA do mundo, Emílio. Sim. Quer dizer, já com uma carga tributária muito elevada. Então vai ter aumento de carga tributária. Vai encarecer, de um modo geral, preço principalmente de serviço. Esse é o primeiro ponto. Tá. Segundo ponto, ela quebra o pacto federativo, porque ela concentra toda a arrecadação no governo federal, e aí o governo federal vai distribuir. Tem que pedir a bênção. Isso é um perigo no Brasil, independentemente do governo. Você concentrar tudo no governo federal, porque você vai... Beijamão. Vai passar o chapéuzinho lá. Então, fazer o break, Dedê? Então vamos fazer o break agora. Que papo, hein? Mercado, estamos acalmando o mercado. Será? O Rivotril do mercado. Claro que estamos acalmando o mercado. O mercado está tranquilo agora. Mas agora... Eu vou fazer um break rapidinho agora, só para a rede de rádio, presença ilustre. Tomé Abduch e o Alan Gani estão aqui com a gente hoje. Vai lá, Reginaldo. Posso puxar o que você estava falando aí respeito de tem que ter coisas boas? O que você acha, Tomé, que esse governo vai aprontar para conseguir reeleição? Porque assim... benefício vão cortar também, então não dá para, tem lá Bolsa Família e tudo mais, mas a gente sabe que isso já não é mais uma grande novidade aí do populismo para poder ganhar a eleição. O que você acha que eles vão aprontar para fazer aquela cortina de fumaça e tentar a reeleição aí? Esse governo não vai ter reeleição. Não vai. Mas eles têm que fazer alguma coisa. Eles vão ter reeleição. Olha só, nós tivemos agora nas eleições para prefeito 82% dos prefeitos eleitos são de centro, direita ou de direita no Brasil todo. Isso é um sinal muito grande. A população ela não aguenta mais esse discurso populista, a população não aguenta mais esse desrespeito com a família, com princípios e valores, linguagem neutra, todas essas coisas que atacam as pessoas de bem. Nós não temos mais como todos os dias acordar e ficar ouvindo notícias tão absurdas nos jornais, que levam o país para uma tragédia.
Eu tenho a certeza, eu falo com você que está em casa, não perca o otimismo no Brasil. Nós vamos voltar a colocar pessoas competentes para poder administrar o país. E não temos que ter pessoas lá que a gente goste, temos que ter pessoas lá que administrem o país bem. E nós tivemos um governo que fez uma boa administração. Sim. Vejam só os nomes que nós tínhamos no passado e os nomes que nós temos hoje. Sim. E não Os é uma números, crítica né, aqui também. simplesmente pelo meu lado ideológico. Claro. É uma constatação do que nós estamos vendo acontecer. Com os números, A né? dívida PIB do Brasil está um absurdo. Nós temos gerações e gerações ainda pela frente para pagar a conta de tudo que nós gastamos nos últimos 2 anos. Para onde nós vamos parar? Agora, Não, mas vem desde a pandemia também, né? mas na pandemia nós conseguimos passar pela pandemia de uma maneira boa. Foi. Nós tivemos um apoio às pessoas menos favorecidas, aos Passou a pagar empresários. 600 mango ali. Aquilo lá também pesou. Claro tá que pesando pesou, agora. claro que pesou. Por Pesou, isso que é. o país não tem condição de pagar essa conta mais. Você, Da agora onde eu eles vão tenho tirar uma, dinheiro? eu Deixa tenho eu- uma teoria. Fala aí, amigo, Não, desculpa. então, outra coisa que eu queria colocar, porque é o seguinte, o que eu gostaria de destrinchar aqui, que pouca gente está falando também, porque os outros canais estão lá no negócio do general que tá preso. Ah, sim, sim. Aquela coisa. história lá que, puta, Narrativa. essa história também, golpe do golpe. Narrativa. E fica aquilo lá, e isso aqui realmente vai se sentir no bolso dos caras. Esse negócio do salário mínimo, que eles mexeram lá agora, foi ontem isso. O que isso vai impactar na galera, no cara normal, essa mexida que eles fizeram ontem nesses cortes de custos? Então, como é que é a regra hoje, Emílio? Hoje é inflação mais a variação do PIB de 2 anos antes, né? Então, vamos supor, se a inflação foi 5, o PIB foi 3, aproximadamente 8. 8%. Seria 8%. Seria 8% no salário mínimo. No salário mínimo. Tá. Só que agora, na nova regra, foi 5 de inflação mais 2,5, vai dar quanto? Vai dar 7,5, né? Só que aí é óbvio, né, que quem ganha salário mínimo está tendo, né, uma perda aí, uma perda pequena, mas está tendo. Mas para uma pessoa que é pobre é significativo. Agora, esse meio, por exemplo, traz um impacto de economia nas contas públicas, porque tudo é indexado ao salário mínimo, salário do funcionalismo público, o benefício social. Só que foi um ajuste muito tímido, porque o nível de salário, né, o que as pessoas ganham na sociedade, não é determinado pelo salário mínimo, é determinado pelo aumento da produtividade. Né? Então, na verdade, se você conseguir cortar gastos, ter investimentos em áreas de educação de base, conseguir elevar a produtividade, você vai elevar o nível de salários do Brasil sem ter que mexer no salário mínimo. Ah, né? mas isso demora 30 anos. Mas é isso que falta, Emílio, é um projeto de longo prazo para o país. Brasil, eu digo o seguinte, nunca a gente vai ser uma Venezuela e nunca a gente vai ser uma Suíça. Sabe por quê? Na hora que a gente começa a virar Suíça, tem dinheiro em caixa, começa a estar na rota, né, do desenvolvimento, aí vem um governo, geralmente de esquerda, gasta, coloca a gente em crise. Aí o que acontece? Vem a turma de empresários, de influentes no país, pô, precisamos fazer um ajuste. Aí coloca alguém, né, mais à direita e ajusta o país. Mas sempre aí fica voltamos. assim. E aí a gente É um pêndulo, Mas, né? mas repara, a história do Brasil é isso. Pode reparar. Sarney, Fernando Henrique, os governos PT, Temer, Bolsonaro, né? É isso. E a gente nunca vai ser a Suíça e nunca E vai agora ser a o político é o Venezuela. Tomé. E aí? Agora é o Tomé. Agora é o pêndulo da direita. Tá na sua mão lá, Tomé. Eu tô olhando esse martelo Tá aqui, na eu tô sua mão lembrando- agora. Eu tô olhando esse martelo aqui, eu tô lembrando do nosso governador Tarcísio de Freitas. Porque São vai ser Paulo, o cara do ajuste, São Paulo talvez. está indo para um caminho totalmente oposto do governo federal. Sim. Quando você fala com ele, a gente vai lá bater papo com o governador, o que ele fala? Precisamos cortar custo, precisamos equilibrar as contas públicas, precisamos extinguir o que não tem mais sentido para o Estado, precisamos trazer investimento para cá, trazer eficiência. E aí, nós estamos fazendo tantos investimentos aqui em São Paulo, é uma coisa incrível. E eu não estou dizendo isso como político, não, estou dizendo isso como um cidadão que está enxergando e está vendo. São Paulo está num caminho totalmente oposto do resto do Brasil. E por que isso? Competência. É muito fácil os conceitos de administração, Emílio. Administrar o país, administrar uma padaria ou administrar sua própria casa é mais ou menos igual. Você precisa comprar barato, você precisa vender bem, você precisa controlar custo e você precisa ter eficiência. Qual é a dificuldade dessa turma entender isso? Exato. Ô, Tomé, você tem uma grande credencial na política e está nos bastidores. Você estava falando do Tarcísio de Freitas e foi levantado agora do Bolsonaro. Eu sei que você vai falar do Jair, porque você tem, obviamente... Tá certo, meu amigo aí. Esse nome, Eduardo Bolsonaro, agrada à direita?
Interrogação. É difícil falar isso, né? Eu, por exemplo, hoje, eu vejo no governador Tarcísio de Freitas um homem que tem um grande nome e, no meu ponto de vista, a maior competência hoje para poder estar à frente do Brasil. É disso que não quer. É claro que o nome que nós temos hoje é o presidente Jair Bolsonaro, não tenha dúvida. Agora, no caso de ele não poder estar saindo candidato por conta dessas barbaridades que estão acontecendo, eu acho que são as pesquisas que vão demonstrar para nós quem que é o melhor nome para que a gente possa voltar a ter o país governado pela direita. Então, acho que vai depender muito de pesquisa e não da vontade própria de uma pessoa ou de outra pessoa.